Bom dia, mais um dia, mais uma semana, Café com Cristo, né? Gostoso estar aqui na presença de Deus e hoje nós vamos fazer a leitura de um salmo, né? Nós vamos ler Salmos 61, tá? Você que me acompanha aí, bom dia, mãe, bom dia, Marlene, o pessoal tá entrando. Eu vou fazer uma experiência essa semana, né? Meu filho volta às aulas, vamos ver como vai ser. Então, talvez eu tenha que mudar o Café com Cristo no horário. Mas primeiro eu vou fazer essa experiência de ver como vai ser, né, nesse horário. Se não, aí eu vou ter que estender o Café com Cristo depois das 7, que é a hora que eu volto, que eu deixo ele na escola. Mas está nas mãos de Deus, né? Eu busco sempre a orientação dele para fazer qualquer coisa, então vamos ver como vai ser, né? E você que me acompanha aí, então fique atento aos horários. Se for mudar, eu vou te comunicar, tá bom? Vamos ler então o Salmo 61. O título desse salmo: Davi confia em Deus como seu refúgio. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando o meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha, que é a mais alta do que eu. Quando escreveu este salmo, Davi estava em uma terra distante, fugindo da perseguição do próprio filho, Absalão. Logo no começo, ele expressa dor, angústia e falta de ânimo, mas em seguida sua confiança no Deus Altíssimo para ser revelada. A sua alma cansada desejava habitar no tabernáculo de Deus, pois ali estaria protegida. Temos no Senhor a mais elevada segurança de que Ele nos ajudará quando os nossos próprios esforços nada mais puderem fazer por nós. Só o Eterno pode fazer além do que pedimos ou pensamos. Vamos fazer uma reflexão então até aqui. Imagina Davi. Primeiro eu quero ressaltar que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Um homem que errou, que falhou, que matou muitas pessoas, que traiu seu amigo, né? Um homem muito firme, um homem que respeitou os preceitos de Deus, mas é um homem falho. E ele é considerado como um homem segundo o coração de Deus. Por que será, né? Porque Davi, em todo o tempo, ele sempre colocou a confiança dele em Deus. Ele sempre colocou Deus em primeiro lugar. Ele foi falho, ele foi errante, mas ele se arrependeu. E quando ele se arrepende, há uma regeneração da sua alma. O arrependimento, ele proporciona para nós uma regeneração na nossa alma. Porque nós vamos falhar, nós vamos errar, né? E quando a gente erra, você já reparou que quando você faz algo que te incomoda, que incomoda a tua consciência, aquilo fica martirizando você, fica provocando dores em você. Então Davi, ele ficou considerado como o segundo coração de Deus. Então nós precisamos olhar para essa passagem na Bíblia, né, toda a história de Davi e entender o que levou ele ser conhecido como segundo coração de Deus. Quais eram os comportamentos que Davi tinha, né? Toda a trajetória de Davi, você vê ele respeitando muitos preceitos de Deus. Ele sempre coloca Deus em primeiro lugar nas suas guerras. Todo o tempo foi assim. Assim quando ele desafia o filisteu, o gigante, que é a história mais conhecida de Davi, você deve conhecer. Quando ele fica diante de um gigante, ele não fala que ele vai defender o povo de Deus ali, mas que a presença de Deus ia fazer aquilo por ele. Porque a gente tem que entender que tem situações que se você não coloca a presença de Deus na frente e você age sozinho, por si próprio, pelas tuas vontades ou por aquilo que você acredita, muitas vezes a gente acaba fazendo coisas que desagradam a Deus, que nos desagrada, que nos causam dor. Então Davi sempre ele priorizava a presença.
Ainda que ele fosse falho, ainda que ele fosse errante, mas a presença era soberana na vida de Davi. E aqui nesse momento está acontecendo sobre isso. Ele está numa terra muito distante, né, em guerra, lutando, e o seu filho o perseguindo. Imagine para um pai sofrer a perseguição de um filho. Isso é doloroso, dói na nossa alma. Por quê? Porque a gente como mãe e pai, a gente não consegue imaginar que um filho nos odeia, que um filho nos persiga. A gente não consegue imaginar essa ideia, né? Pelo amor, lembra que eu falei ontem? Pelo amor que há. O amor de pai e de mãe é o amor mais próximo do amor de Deus por nós, né? Aqui na terra é o amor mais próximo que você pode encontrar, o amor de mãe. E esse amor, às vezes a gente fica até cego, né? Tem mãe, tem pai que é até cego pelos filhos. E aqui, Davi, mesmo diante das perseguições do seu filho Absalão, ele ainda assim, ele consegue olhar para Deus e colocar todo o seu amor, toda a sua confiança em Deus. Ele estava desanimado. Aqui o versículo 2 ele fala, né? Que o coração dele estava desanimado. Quantas vezes o teu coração tem ficado desanimado por situações, às vezes que acontece dentro da tua casa, por um filho, por uma filha, né? Quantas vezes teu coração fica oprimido, pensando, né? Em situações que está acontecendo ali em volta da sua família. Isso desanima, às vezes tem desanimado teu coração, mas aqui ele vem falar para mim, para você, que Deus, ele ainda é o nosso refúgio. Pois tem sido um refúgio para mim, uma torre forte contra o meu inimigo. Muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito, com as nossas mãos, mas a gente precisa fazer do jeito de Deus, do jeito que Deus tem para nós, né? Então aqui quando ele fala, ó, Senhor, o Senhor tem sido meu refúgio, o Senhor tem sido a minha fortaleza. Ele coloca Deus aqui como uma rocha alta, né? Davi se sentia só distante do santuário. Chegou a dizer que estava nos confins da terra, preso às circunstâncias como se fosse o último dos homens. Ele se via impotente e reconhecia que por si só não tinha forças para vencer o sofrimento. Quantas vezes você está em situações, vivendo problemas, que você se sente impotente? Mas sabe, é nesses casos, eu sempre falo que quando a gente está sentindo muita dor na alma, a gente começa a olhar para cima, a gente começa a olhar para o alto. Sabe quando não tem mais jeito, que você já tentou de diversas maneiras, você já não sabe mais o que fazer e o que falar para sair dessa situação ou melhorar esse desânimo, né? Essa falta de coragem, essa falta de ânimo que tem te perseguido. E aí é o momento que você tem que olhar para o alto, você tem que olhar para cima. No entanto, ele vislumbra o contraste entre a sua pequenez e a grandiosidade divina, e vê que em Deus é a única maneira do mal não nos atingir. Isso nos ensina que, quando clamamos ao Altíssimo, ele nos ergue até si, que é a rocha alta, o esconderijo perfeito para que possamos nos abrigar quando as tempestades surgirem em nossa vida. Em vez de nos abatermos, hajamos da mesma forma, correr e subir na rocha, que é infinitamente maior que nós. Então, quando a gente imagina na nossa pequenez e que a gente olha a grandiosidade de Deus, a gente vê que a gente precisa estar nesse esconderijo. Nós precisamos estar diante da presença de Deus todos os dias. Eu e você passamos por dificuldades, desafios, muitas vezes desanimados, cansados, oprimidos, né? Achando que Deus até se esqueceu da gente. Quantas situações vêm para te paralisar, quantas situações vêm para falar para você que você não é capaz, que a sua vida não vai mudar, será que vai ser sempre assim? Quantas dúvidas surgem em meio aos momentos difíceis da nossa vida, mas que a gente precisa fazer como Davi aqui, no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da angústia, no meio do desânimo, e entender que há um Deus muito grande em favor da minha e da tua vida. Entender que tem um Deus que quer lutar as nossas guerras, que quer lutar por nós. Mas nós precisamos nos colocar diante dessa presença. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas.
Gente, a coisa mais gostosa que tem no mundo, e eu gostaria muito que, se você não viveu essa situação, você conseguisse sentir ou ter essa experiência de é que quando você está passando um problema muito difícil e você começa a colocar esse problema nos pés do Senhor, você começa a apresentar, você começa a ter intimidade com o Pai e falar: Pai, está acontecendo isso, me ajuda, me dá sabedoria, me dá uma estratégia, me abre uma porta, cria uma situação, me apresenta pessoas. E aí você ficar nesse lugar de esconderijo do Pai. Porque o que é o esconderijo? É proteção. É proteção contra coisas que eu e você muitas vezes não podemos lutar. Tem coisas que eu e você podemos lutar, mas muitas coisas nós não conseguimos lutar. Nós não temos força nem armas. Eu sempre falo que contra coisas espirituais a gente precisa usar armas espirituais. Não dá para lutar contra um algo espiritual com armas humanas, né? Mas tem coisas que nem as nossas armas humanas conseguimos passar por cima, transpor aquele momento difícil. Então, que hoje você possa entender através do Salmo 61 de que o teu refúgio, a tua fortaleza está em Deus. Porque Deus vai fazer mais forte. É na tua fraqueza que Deus se aperfeiçoa. É na tua fraqueza que Deus consegue mostrar a força que Ele tem. É na tua fraqueza, é no teu desânimo que Deus consegue se apresentar para você. Então, ainda que você esteja passando uma situação muito difícil nesse dia de hoje, nessa semana ou nesses dias que se passaram, Deus está na tua vida e Ele quer que você esteja diante dessa rocha. Essa rocha é inabalável. O que é uma rocha? É força. É inabalável. Ninguém abala uma rocha com facilidade. Então nós precisamos olhar para o alto nos momentos difíceis e entender que Deus é o caminho. Nós precisamos olhar para o alto e clamar e fazer essa oração que Davi fez aqui nesse momento tão difícil da vida dele. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade, que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Sabe, a gente precisa aprender a viver de dia em dia. Nós precisamos aprender, nós precisamos condicionar nossa mentalidade a viver um dia de cada vez. A Bíblia fala que para cada dia basta o seu mal. Todo dia eu e você vai ter uma dificuldade a ser superada. Todo dia nós temos dificuldades a serem superadas. Então, para que trazer mais dificuldades do futuro para o dia de hoje? Hoje você está aqui comigo nessa manhã, aprendendo mais da presença do Senhor. Que nessa manhã verdadeiramente você consiga ter uma experiência com Deus. Se você acordou desanimado, se você acordou prostrado, se você acordou pensando: meu Deus, até quando? Até quando eu vou viver esse problema? Até quando eu vou viver essa vida dessa maneira? Até quando vai ser desse jeito? Olha para o alto. O convite hoje no Salmo 61 é olhar para o alto e entender que a nossa força vem dele. Que a nossa disposição vai vir dele. A nossa confiança vem dele. A nossa esperança vem dele. Sabe, é nos momentos difíceis que você tem que usar a tua fé. É em momentos difíceis que eu preciso aplicar a fé que eu professo. Vai ter dias ruins na minha e na tua vida, se é que você já não está vivendo dias ruins. Mas o que eu quero te alertar nessa manhã e te trazer esperança e conforto para a tua alma é que você pode olhar para o alto aí, aonde você estiver a qualquer tempo. Deus está disponível para mim e para você em qualquer tempo. Ele é um Deus que está ali do nosso lado, esperando talvez somente o nosso clamor, ou o nosso olhar para a direção de Deus. E a direção de Deus é para o alto. Então você muitas vezes está prostrado, com a cabeça baixa, os problemas têm te prostrado, te empurrado para baixo, fazendo força para que você se afunde. Mas entenda, corrija a tua postura hoje e olhe para o alto. Levanta essa cabeça, ainda que foi difícil acordar no dia de hoje, ainda que foi difícil, ainda que tenha sido uma noite dificultosa para você.
Ainda que os problemas tenham feito com que você perdesse até a sua noite aí de sono, ainda que os problemas que você está vivendo tenha tirado a tua paz, mas hoje eu trago uma palavra de esperança para você. Deus, ele quer fazer infinitamente mais do que eu e você pensamos para a nossa vida. Se você deseja coisas boas para a tua vida, o teu Pai que está no céu deseja infinitamente mais do que você imagina, do que eu imagino. Porque a gente não consegue entender a grandiosidade de Deus, mas há esperança. Você precisa colocar a tua esperança nessa presença que é grandiosa. Contemplar Deus nas pequenas coisas do dia a dia e entender que Ele é na tua vida. Ele vai sempre ser na tua vida. À medida que você se lança nos pés de Deus, à medida que você busca esse esconderijo secreto, esse lugar de proteção, esse lugar que não tem julgamento, esse lugar que ninguém vai te criticar. No esconderijo secreto do Pai, Ele não vai te criticar porque você faz assim, é porque você é isso, porque você é aquilo. O Pai não vai ter esse comportamento com você. Então lá é lugar de ser amado, de ser amada por Ele e pedir ajuda. Sabe, muitas vezes a gente é durona, a gente quer fazer do nosso jeito, a gente às vezes não busca nem ajuda em pessoas, a gente quer fazer da nossa maneira. Mas deixa eu te falar, deixa Deus fazer da maneira dele em algum momento na sua vida. Tudo que você fez até agora, que tenha sido do seu jeito, se não deu resultado, para que insistir? Para que continuar fazendo dessa mesma maneira se não está dando resultado, se não está deixando a tua alma tranquila, se você não está ficando sereno, se você não está ficando em paz? Para que permanecer da mesma maneira? Para que ficar dando murro em ponta de faca? Aprenda aqui com Davi, ele estava sendo perseguido pelo filho no Salmo 61. E ainda assim ele para ali, ele estava se sentindo sozinho, ele estava longe da casa dele. Ele estava distante da casa dele, ele estava distante da família dele. E quantas vezes a gente está dentro da nossa família, mas nos sentimos distantes, sozinhos, abandonados muitas vezes, né? Mesmo estando no meio da tua parentela e da tua família, quantas vezes você não se sente sozinho? Quantas vezes você não se sente incompreendido pelos que estão à tua volta? Quantas vezes você só quer uma palavra, ei, tá tudo bem, eu tô aqui do seu lado, e você não encontra isso? É só crítica, muitas vezes julgamento, punição. Então, o convite que Davi faz para mim e para você nessa manhã é que a gente olhe para o alto e entenda que Deus é o nosso refúgio, Ele sempre será. Isso é imutável. Deus sempre será o nosso refúgio, Deus sempre está à disposição daqueles que o buscam. Mas o buscar cabe a mim e a você. Então que nessa manhã você venha colocar a tua vida nos pés de Jesus. Que você venha entregar tudo que está se passando, falar, Jesus, está acontecendo tudo isso. Jesus não quer uma oração bonita, sabe? Palavras bonitas, eloquentes, não é sobre isso. Não é sobre sua oratória que Deus está preocupado. Deus está preocupado com a sinceridade do teu coração e você falar, eu não aguento mais. Chega, eu não aguento mais, Jesus, me ajuda. Eu quero um basta, eu preciso da tua mão. Preciso da tua mão, da tua proteção, atuando nessa área da minha vida. Está sendo difícil. Tem chegado dia difícil, dias que me desanimam, dias que eu não estou vendo resultado. Dias que eu estou fazendo, mas nada está acontecendo. Mas que Deus, que você venha olhar para Deus, porque só Ele pode mudar o contexto do teu dia. Só Ele pode mudar essa situação. Só Ele pode criar uma situação, só Ele pode apresentar pessoas, só Ele pode abrir portas, só Ele pode criar janelas, só Ele pode fazer algo por mim e por você nessa manhã. Então que você entregue os teus problemas, a tua semana nas mãos. Às vezes você está com uma semana turbulenta, que você tem um monte de coisa para decidir. Deixa Deus te ajudar nesse processo. Não queira fazer sozinho, sozinho é mais dolorido, sozinho é mais difícil. Tudo que a gente faz sozinho é mais difícil, mas sabe, na nossa vida humana mesmo, quando tem alguém para nos apoiar de alguma coisa que a gente quer fazer, você vê que a coisa flui, né? Fica mais fácil o processo. Agora, sozinho é muito difícil, não queira fazer nada mais sozinho. Pede ajuda, pede orientação, busque no teu Pai.
Ele é teu pai, ele te ama, você é filho, você é filha amada de Deus. Por que tanta resistência? Por que resistir tanto a pedir ajuda quando não tá dando mais? Por que resistir a um clamor sincero? Por que não se lançar, se humilhar na presença de Deus e falar: Senhor, eu não estou mais aguentando, me ajuda, me ajuda. E o Pai fala aqui, como no Salmo 61, que o ouvido dele se inclina para o nosso clamor. Gente, as experiências mais incríveis que eu tive com Deus foi em momentos muito difíceis. E você vê, aí não tem como você falar que Deus não existe, porque são nesses momentos que você sente o toque, o proteger, o cuidado de Deus com a gente. Então eu vou orar por você e com você nessa manhã para que você verdadeiramente se lance tuas feridas, as tuas mágoas, a tua falta de esperança, a falta de ânimo. Eu não sei como que está o teu estado, mas o Pai te conhece, Ele te conhece aí do outro lado do celular. Ele sabe como está teu coração, Ele sabe como está a tua alma. Deus sabe como está a tua alma. Nós não estamos pedindo ajuda para qualquer pessoa, não, gente. Desperta. Nós estamos pedindo ajuda para aquele que nos formou, para aquele que nos criou, para aquele que sabe o que se passa dentro da nossa alma, aquele que nos conhece no profundo, no íntimo, aquele que te conhece quando ninguém te vê, aquele que te conhece de madrugada, quando você perde noite de sono. Ele sabe o que está passando ali no teu coração, nos teus pensamentos, na tua mente. Então se lança, sabe? Se lança sem reservas. Não é frase bonita, não. É falar: Pai, tô com raiva, tô cansada, tô de saco cheio. Se é essa oração, faça, mas que seja uma oração sincera, que venha lá do profundo da tua alma. Que na hora, Deus estende assim os ouvidos e fala: pode falar, meu filho, eu tô aqui. Porque Deus está aí com você, você não está sozinho. Ainda que pareça que você esteja só, ainda que você esteja só nesse mundo aqui, nessa terra, ainda que você se sinta só, eu garanto que você não está só. Porque o Todo-Poderoso sempre está conosco. Ele é poderoso para tirar você dessa situação, mas Ele quer ver o teu movimento. Ele quer ver o teu agir, Ele quer ver a tua expectativa, Ele quer ver a tua esperança depositada nele, não nas coisas, nem nas pessoas, e nem nas situações, mas depositar e falar: Senhor, eu falei ontem aqui na minha casa, né? Eu estava contando meu filho chegou da casa do pai dele, eu estava contando sobre o filme, né? E aí eu até falei: a gente precisa entender que quando vem um pensamento ruim, quando vem uma situação ruim, a gente precisa lançar palavras da Bíblia, palavras de Deus no lugar, né? Então, se vir coisas difíceis sobre sua vida, lança palavras de Deus, porque é contra a palavra. O mal, ele não resiste à palavra de Deus. Quando Jesus é tentado, quando Jesus está no deserto, Jesus, ele atacou o mal com armas espirituais. Então, eu e você, diante dos problemas, nós não podemos usar as armas humanas. Não podemos querer fazer da nossa maneira, com as nossas próprias mãos. Mas, diante de dificuldades, você tem que lançar palavras do Senhor sobre sua vida. Tá difícil a situação, aí você vem e fala: todas as coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam o Senhor segundo o seu propósito. Então, tudo que está te acontecendo, ainda que seja ruim, vem da parte do Senhor. O bem e o mal está nas mãos de Deus. Entenda isso. O bem e o mal está nas mãos de Deus. Então, tudo que está te acontecendo, ainda que seja ruim, são situações, são oportunidades que Deus está te ofertando, me ofertando, para que a gente venha ter uma experiência com Ele extraordinária. Então, esse é o momento. Se você estiver passando uma dificuldade, esse é o momento de você conhecer a Deus verdadeiramente. Muitas vezes você pede para conhecer a Deus, né? Às vezes a gente tem essa mania: Senhor, eu quero te conhecer, Senhor, se apresenta para mim. Pois é nessa dificuldade, é nesse problema, é nesse desafio que você vai conhecer a Deus. Quando tá tudo bem, a gente nem lembra de olhar para o alto. Tem gente que não lembra nem de agradecer.
É só pedir, 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 pedir no dia mau. E quando acontece, quando Deus coloca as mãos deles ali no teu caminhar, no teu agir, na tua vida, a gente esquece de agradecer. Jesus curou 10, um só voltou. Então a ingratidão já é do ser humano, um só volta para agradecer. Então que nessa manhã eu vou orar com você e por você, para que você venha ter uma segunda-feira abençoada. Que a tua segunda-feira venha ser dirigida por Deus. E que nesse momento da oração, coloca tudo que está te incomodando, coloca tudo, pede orientação, fala, agora é o momento, é o seu momento com Deus. É o seu momento com Deus, é o momento de você se lançar e falar, Senhor, eu estou aqui. Eu quero colocar nos teus pés, eu estou desanimado, eu estou cansado, eu não sei o que fazer nessa situação, mas me ajuda, eu estou aqui. Eu estou no tabernáculo, eu estou na presença. Eu vim buscar pela presença. Gente, buscar pela presença não tem nada no mundo que substitua isso. Não tem dinheiro, não tem coisas, não tem situações, não tem filhos, não tem nada que substitua quando você entra na presença do Senhor e você sente. É sobre o sentir, você sentir que Ele está aqui do seu lado. Deus está aqui conosco nesse momento. Deus ouve o que eu falo para você e Ele ouve o que o teu coração está ouvindo a respeito de tudo isso. Ele ouve a intenção do teu coração, Ele sabe o que está se passando com você. Não é ontem, é agora. Não foi essa madrugada, é hoje, nesse minuto. Nesse instante, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele tem consciência de tudo que você está vivendo. Mas que agora você venha fazer essa oração sincera a Deus. Venha se lançar nos pés do Senhor Jesus e falar, Senhor, eis-me aqui, eu sou cheia de falha, eu sou errante, eu falho mesmo, Senhor, mas me ajuda. Né? Davi ali no Salmo 61, que foi a nossa palavra hoje, ele estava num momento muito difícil, mas ele não esqueceu de olhar para o alto. Não se prostra diante dos problemas, diante das dificuldades, não abaixa a cabeça. Ei, você é um filho, uma filha amada de Deus. A tua postura tem que ser de sempre olhar para o alto. Ainda que as coisas estejam falando não, ainda que as situações estejam falando não para você. Olhe para o alto. Olhe para a rocha. Esteja ligada na videira verdadeira, que é Jesus. É ela que vai te dar disposição, forças para superar esse momento ruim, esse momento mau que talvez você esteja passando. É ela que vai te sustentar. A palavra de Deus nos momentos difíceis, busque pela palavra. Porque Deus fala que a gente sofre por falta de conhecimento da palavra, de quem Ele é. Eu e você muitas vezes passamos situações difíceis porque esquecemos do Pai que temos. Esquecemos da grandiosidade desse Pai. Ei, você não tem qualquer pai. Não é qualquer pai, não. Você tem um Pai todo-poderoso que cuida de você, que zela por você, que quer te proteger, mas você precisa se lançar. E lançar sem reserva, sabe? Vir inteiro para Deus, venha inteiro. Com falha, com defeito, com pecado. Isso é a nossa condição e tá tudo bem, mas venha do jeito que você tiver. Se você está desanimado, se você está, não quero mais viver essa vida, quero morrer, não importa, venha para o Pai. Venha do jeito que você está. Venha porque Ele vai te acolher, Ele vai cuidar de você. O melhor lugar, o lugar mais secreto que você pode estar nesse mundo é na presença. Ali é o teu esconderijo, ninguém vai te achar ali, inimigo nenhum tem poder de te achar debaixo do esconderijo do secreto, do Altíssimo. Esse é o lugar mais seguro. O lugar mais seguro que eu e você possa estar nessa terra é na presença, dentro do barco, porque quem está no barco é Jesus. E Ele dorme, Então, se Ele está no barco com você, por que perder noites de sono? Por que perder tua paz? Agora é momento de você colocar a tua fé em ação e ir para cima. Lembra do teu Pai. Fala, peraí. Eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai todo-poderoso, tremendo, sábio, que tem cuidado de mim, que vai me direcionar. Pai, me ajuda. Eu sei que eu me meti nessa confusão por mim mesma, porque muitas vezes essa situação que você está vivendo foram más escolhas. Mas
Pede socorro, fala, pai, eu fiz tudo errado, tá? Eu não pedi, eu não me aconselhei. Eu costumo falar que as pessoas primeiro faz, depois ela pergunta para Deus, né? Primeiro a gente faz, depois a gente pergunta pro pai. Não, vamos fazer diferente a partir de hoje? Hoje é uma oportunidade de se fazer tudo diferente. E quando eu faço tudo diferente, eu tenho resultados diferentes. Então, se eu fizer tudo diferente, tudo que Deus me direcionar, os resultados serão diferentes também. Isso é a garantia que nós temos. Então, eu quero orar por você e com você nessa manhã, em favor das nossas vidas, para que a gente venha ser inteiro na presença. Que a gente não se lance, né? Outro dia eu preguei sobre qual o sentido de comprar uma roupa nova para usar de retalho na roupa velha. Qual o sentido da gente querer só partes de Deus? Qual o sentido da gente querer só bênçãos de Deus? Queira ter uma vida com Ele. Ele é o teu esposo. Nós somos a noiva. A igreja é a noiva, você é a igreja. Ele é teu esposo amado. Então, assim, tenha uma vida com Ele, uma vida com Deus. Não venha com reservas, não venha pela metade. Se entrega, o que você tem a perder? Fala para mim. O que você vai perder nessa vida? Essa vida de desânimo, de erro, de fracasso? É isso que você está se prendendo? Venha inteiro, se entrega. Entrega essa vida sua, então. Pode ter sido uma vida de sucesso, mas pode ser uma vida só de erros. Coloca tudo nos pés de Deus nessa manhã. Com a tua oração. Se lança. Eu vou orar com você e por você nessa manhã. Feche teus olhos onde você esteja. Vamos entrar na presença do Senhor, porque Ele já está aqui. Senhor Deus e Pai, eu oro agora, Senhor, junto com os meus irmãos, que aqui estamos, Pai, reunidos no Teu nome, a Tua presença, eu já posso contemplar ela, Senhor, porque a Tua presença é soberana neste momento. Eu sei que os Teus ouvidos estão inclinados, Pai, então por isso eu rendo graças a Ti, porque o Senhor está nos ouvindo, o Senhor está ouvindo o clamor de muitos que estão aqui comigo, orando nessa manhã. Pai, o Senhor sabe o que cada filho, o que cada filha precisa. O Senhor contempla o coração, Pai. Tem gente aqui que perdeu noite de sono, Senhor, que está sem paz, que está desanimado, que não sabe o que fazer diante das dificuldades, diante dos problemas, Pai. Mas ele parou nesse momento para orar por Ti. Olhar para o alto, Pai, assim como Davi fez no Salmo 91. O Senhor vem nos dando essa direção de olharmos para o alto e lembrar da grandiosidade que há no Teu nome, Pai. Então, Pai, capacita os Teus filhos para essa segunda-feira. Pai, dê estratégias, cria situações, apresente pessoas, dá força, dá ânimo, Senhor, dá disposição, Senhor. Hoje os Teus filhos e as Tuas filhas precisam de disposição para lutar, Pai. É mais um dia, é mais uma guerra, Senhor. Nós sabemos que há uma guerra espiritual acontecendo nas nossas vidas. Pai, eu entrego a segunda-feira dessas pessoas nas Tuas mãos, Pai. Capacite elas, vai na frente, proteja, livra, Senhor. Que eles possam, nesse momento, entregar tudo, Senhor, sem resenha, sem reserva. Entregar tudo que eles são nas Tuas mãos. Entregar os projetos, entrega nesse momento teus projetos, teus sonhos. Fala, Deus, está aqui, ó, a minha vida está aqui. Os meus sonhos, os meus projetos, as minhas falhas, os meus erros, os meus defeitos, eu estou colocando tudo nas Tuas mãos nesse momento. Pai, cuida de mim, zela por mim, me dá instrução, muda minha mente, muda o meu caráter, Senhor. Muda meu coração, Pai. Que eu venha ter um coração reto, um coração que gosta de ser um aluno aprendiz feliz, um aprendiz feliz. Senhor, que eu venha ser um aluno feliz nas Tuas mãos para aprender mais e mais daquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa segunda-feira. Pai, nós reconhecemos a nossa dependência em Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós não somos nada, Senhor. Nós não somos nada sem a Tua presença, Pai. Ainda que nós percamos tudo nessa vida, Pai, não nos deixe só. Nós sabemos da importância de estar na Tua presença, Senhor. Então agora nós lançamos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos projetos nas Tuas santas mãos, Pai. Cuida de nós, Senhor Jesus. Perdoa as nossas falhas e os nossos erros, mas nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, porque sabemos que tudo o que precisamos está em Ti.
ainda que buscamos em coisas e pessoas, em situações, mas hoje nós reconhecemos que tudo que eu preciso, tudo que nós precisamos, nós encontramos em Ti, que é a fonte inesgotável de todos os recursos está em Ti, Senhor. Pai, eu lanço aqui a minha oração, entregando a vida dessas pessoas nas Tuas mãos. Pai, conduza elas pela vida eterna, conduza elas pelo caminho da salvação, conduza elas segundo o Teu propósito nessa segunda-feira. Assim eu entrego a vida de cada um nas Tuas mãos, Senhor, e crendo na nossa vitória, Senhor, crendo que o Senhor já está agindo de dentro para fora em cada vida que orou aqui comigo. No nome santo do Senhor Jesus eu te peço. E você quem crê, diga amém. Amém? Respira bem fundo aí, ó. Consegue sentir um alívio? Fala aí pra mim, você que me ouve. Toda vez que a gente faz um clamor, gente, o poder que há na oração. Se você entender o poder que há na oração, você não briga mais com ninguém, você não xinga mais ninguém, você não desanima, você não faz mais nada, você sente o alívio que vem quando a gente clama ao Pai. O refrigério é o canal direto aqui, o refrigério desce na hora. Então, se a sua alma estava angustiada, eu tenho certeza que você respira e sente alívio agora. Sinta alívio, porque Ele é o remédio, Ele é o bálsamo. Como é gostoso, né? A gente entregar a nossa oração a Deus e sentir essa presença e sentir esse alívio. Como é gostoso falar com o Pai. Como é gostoso. Eu quero que você tenha, é o meu desejo, né? O meu desejo da Muriele, que você tenha mais momentos com Deus assim. Então, se a angústia te pegar em algum momento nesse dia, onde quer que você esteja, acha um cantinho ali, baixa tua cabeça e fala, Pai, eis-me aqui. Ainda que você não tenha palavras para orar, mas se colocar diante da presença dele e falar, Senhor, eis-me aqui, me ajuda. E aí você vai sentir esse alívio na alma, esse contentamento de saber que alguém é por você. Há um contentamento na nossa alma quando a gente ora e entende que Ele é na nossa vida, Ele é por nós, Ele sempre será a favor de nós. Esse amor nos alcança hoje, amanhã e para todos sempre, tá bom? Fique com essa oração, que você faça da sua segunda-feira extraordinária. Você tem esse poder. Ainda que você acordou desanimado, mas Deus te deu uma força, um vigor. Deus te deu vigor para você ir para cima nessa segunda-feira, porque tudo é para Ele, tudo é por Ele. Para a honra e glória do Senhor, você vai vencer essas dificuldades desse dia de hoje, tá? Só do dia de hoje, é só por hoje. Só creia por hoje, só tenha fé por hoje, só tenha ânimo por hoje. Amanhã é outro dia. Mas hoje Deus já te deu todos os alimentos que você precisava espiritual para você ir levantar agora e ir para cima do gigante que se levantou na tua vida e colocar a presença na frente. Coloca a presença do Senhor onde quer que você vá hoje. Fala, Senhor, vai na minha frente. E depois você me conta, porque você vai ter grandes testemunhos para dar, porque a presença, ela é magnífica, ela é transformadora, tá bom? Um beijo grande, amanhã eu te espero às 6 horas da manhã aqui no nosso Café com Cristo. Obrigada a todos vocês que participaram. Tenham um dia, uma segunda-feira abençoados. Fiquem com Deus e até amanhã.